Vladimir Putin, o presidente vitalício da Rússia, fã de moedores de carne e operações militares relâmpago. É seguro dizer que ele é o vizinho menos querido do mundo, do Báltico ao Cáucaso. A ideia dele de diplomacia se parece muito com invasão, só que com mais burocracia. Mas como Moscou está realmente se relacionando com os países vizinhos? Quem está mantendo distância e quem está se perguntando se será o próximo da lista? Fique por aqui para descobrir. Primeiro, vamos para o extremo oriente russo. É lá que fica a primeira parada da turnê mundial Traga de Volta o Império, China. Os dois compartilham uma fronteira e uma longa e constrangedora história. Se fosse um status no Facebook, seria complicado, com alguns disparos de artilharia. Lá em 1969, eles travaram uma mini-guerra mundial por causa de um pedaço de terra perto da ilha Domansk e Telekti. O término foi tão ruim que só dividiram os bens nos anos 2000. Hoje é só sorriso. Parceiros estratégicos ilimitados, tipo melhores amigos com benefícios, mas Putin mantém tudo extraoficial. Uma aliança formal deixaria óbvio quem manda na relação, e não é ele. Provavelmente olha o mapa de Chico inveja. A China tem o Himalaia como uma fortaleza natural, enquanto a Rússia ficou com os Urais, que são o equivalente montanhoso a lombadas. Mesmo assim, Putin não foca suas preocupações no leste. Os problemas reais dele estão na OTAN, então ele mantém as aparências com Pequim por enquanto. A China não é inimiga e a Rússia não tem força para confrontá-la, então ela está segura. Sem guerra ou preocupações, apenas jantares constrangedores com Xi, mas é só olhar para o oeste e ver os vizinhos. Putin realmente perde o sono por causa do número 11 Belarus. Isso parece uma escolha fácil, mas há um motivo para eles estarem na lista. O avião europeu vai da França até os Urais, mais de 1.200 milhas do Ártico até o Cáspio. Parece um grande tapete de boas-vindas para invasores. Suécia, Napoleão, Alemanha. 2 vezes todos eles arrombaram a porta, e em cada vez. A Rússia ficou em ruínas, como uma república estudantil depois de uma festa insana com armas. Os governantes de Moscou sempre quiseram uma coisa: zonas de distância, um fosso feito de outros países para proteger o coração do oeste, a versão geopolítica do espaço pessoal. A Rússia é como aquele cara que se encolhe só de imaginar alguém sentando perto. Quando a União Soviética desmoronou em 1991, as fronteiras da Rússia ruíram. A planície servia de convite a invasores, sendo a porta de entrada para o coração da Rússia, onde vivem 80% dos russos. Para Putin, a União Soviética foi a que escapou. Ele ainda liga para ela bêbado às 3 da manhã. Belarus foi apenas o amigo com benefícios, a quem Putin manda mensagem perguntando se está acordado. Alexander Lukashenko governa desde 1994, época em que a internet de escada era avançada. Ele transformou a ditadura em um negócio de família, e seu romance com Moscou vai além da política. É espiritual, emocional, beirando a fanfic. Ele trata a língua e a cultura bielorrussas como iogurte vencido na geladeira. Está lá, mas é melhor ignorar. Nos anos 1990, a Rússia de Boris Yeltsin cambaleava como um urso bêbado em um piquenique. Lukashenko tinha grandes sonhos, realmente grandes. Lukashenko se via como a próxima grande novidade. O líder de um novo superestado eslavo, um estado de união, Rússia e Belarus, sob um só governo, uma só economia, uma grande viagem de nostalgia soviética. Então Vladimir Putin chegou e disse: "Legal, mas agora quem manda aqui sou eu." Belarus é independente do mesmo jeito que seu irmão mais novo é independente enquanto pega emprestado seu carro, gasolina, dinheiro e senha da Netflix. A Rússia mantém as luzes acesas com petróleo subsidiado e apoio político. E quando Lukashenko tentou aplicar o seu famoso "eu ganhei totalmente a eleição" em 2020, o povo não acreditou. Os protestos explodiram, o mundo riu, e Putin teve que intervir para impedir que seu ajudante regional favorito fosse derrubado. A Bielorrússia sobreviveu por pouco, permitindo que a Rússia mantivesse seu ponto de apoio no Ocidente com sua vizinha leal. É basicamente o Airbnb de Moscou para tanques, e isso é bem útil. Se a Bielorrússia é o cachorrinho leal, então a Ucrânia é o espírito livre, aquele que se rebela, o que nos leva ao número 10. Moscou manteve a Ucrânia na coleira por muito tempo, às vezes com controle rígido,
às vezes através de algum regime fantoche totalmente independente que, por acaso, votava exatamente como o Kremlin queria. O universo age de maneiras misteriosas. A Rússia ainda tinha uma cobiçada propriedade compartilhada no Mar Negro, a base naval em Sevastopol. Era como deixar uma escova de dentes na casa do amigo, mas no contexto geopolítico. Então veio o final de 2013 e Kiev perdeu a calma. O presidente Yanukovych, preferido de Moscou, deu um bolo na União Europeia. Em vez disso, ele correu de volta para o abraço caloroso da Rússia. Os ucranianos não ficaram felizes. Protestos em massa começaram. Yanukovych preparava as malas para partir ao exílio. Os homenzinhos verdes surgiram na Crimeia e no Donbass como convidados indesejados, levando tanques em vez de nachos. Putin levou tudo isso para o lado pessoal. De acordo com ele, Rússia, Bielorrússia e Ucrânia eram uma grande família feliz, tirando a parte feliz e a parte família. 4 anos depois, controla talvez 1/5 da Ucrânia. O custo, mais de 1 milhão de baixas. As sanções se acumularam como bonecas russas. Então, valeu a pena? Depende de quem você pergunta. A maioria das pessoas vai dizer niet. A Ucrânia era para ser fácil, mas não foi. E no norte só piora. Número 9. Finlândia e Noruega. A OTAN é o pesadelo do Putin? O monstro sob a cama? Mas na realidade, é só uma versão glorificada de uma patrulha de bairro com equipamentos melhores. Baseada na regra: atacar um é atacar todos. Note a palavra-chave: ataque. Não há cláusula de conquista nas letras miúdas, nem de dominação mundial no artigo 5. Se alguém tentasse, seria descartado mais rápido que um oligarca na janela do 5º andar. Ah, se curtir esses mapas, inscreva-se no canal. É o único jeito de ir para a Rússia sem o Departamento de Estado me avisar por e-mail. Então, depois do colapso soviético, o leste europeu não correu para a aliança. Ele fugiu de Moscou, e então veio a Finlândia, o vizinho quieto com a motosserra escondida atrás das costas. Em 2023, ela entrou na OTAN, ampliando a fronteira com a Rússia. Dobrou da noite para o dia, mais 1.300 quilômetros de dor de cabeça. Mas não é um campo de batalha que Putin quer. A Finlândia é um pesadelo congelado. Florestas, lagos, mosquitos enormes e uma paisagem que devora exércitos como raspadinhas. Moscou já esteve aqui antes, na Guerra de Inverno. Em 1939, a linha Mannerheim da Finlândia devastou divisões soviéticas como um limpa-neve entre turistas. Os soviéticos avançaram alguns quilômetros, mas tiveram 4 vezes mais baixas. Isso não é vitória, é Darwin com uma pá, e a Finlândia é ainda mais resistente. Agora, todo homem entre 18 e 60 anos pode ser mobilizado. O país inteiro é basicamente uma milícia de parca. O exército está totalmente à vontade, lutando em um clima que faz o metal gritar e o diesel congelar. Os dedos grudam nos rifles e os finlandeses só dizem: "Ah, é terça-feira." Se a Rússia tentasse de novo, não seria guerra, mas continuação. Mesmo enredo e final, mas OTAN e nenhum prêmio na Finlândia, só frio e manchetes ruins. Outro golpe estratégico, terminando em desastre. Até Putin sabe disso. Ele pode ser implacável, mas não é burro. A Finlândia é onde a ambição morre de frio, então está fora de questão. Frio demais, cara demais e muito armada. Mas ao sul é diferente. 8. Estônia, Letônia e Lituânia. Quando os estados bálticos entraram para a OTAN em 2004, isso deu ataques de pânico a Moscou. Estônia, Letônia e Lituânia ficaram sob controle ou influência russa desde o fim do século XVIII. E elas não eram apenas províncias distantes, eram propriedades à beira-mar no Mar Báltico, imóveis de alto valor em termos imperiais. Hoje, cerca de 2.500 navios passam por essas águas diariamente, 15% do comércio global. Não é só um mar, é uma esteira de dinheiro. A União Soviética estava nadando em dinheiro, então veio o colapso. A Rússia perdeu quase tudo, bem, exceto Kaliningrado, um posto militar solitário espremido entre a Polônia e a Lituânia. O resto partiu. Os estados bálticos fizeram as malas e entraram para a OTAN. Para Putin, isso é mais que uma perda, é uma humilhação. Os bálticos, claro, são pequenos. A Estônia tem cerca de 7.700 soldados ativos à Letônia, 17.000 à Lituânia, o músculo do trio, 23.000. Mesmo com as reservas, eles intimidam tanto quanto um e-mail duro. Numa guerra convencional,
A Rússia poderia vencê-los, por isso entraram para a OTAN rapidamente. A Rússia não estava preparada para agir antes de 2004. Agora, o artigo 5 é o que está salvando eles de uma nova turnê de libertação. Mas agora a verdadeira questão é se o Ocidente realmente apareceria, apesar de toda a conversa sobre unidade. Os bálticos pouco contribuem aos Estados Unidos da América ou à Europa Ocidental, além de pânico moral e manchetes negativas. Mas para a Rússia, um ataque relâmpago ali abriria um buraco direto na credibilidade da OTAN. Se a Terceira Guerra Mundial começar de propósito, provavelmente não será por armas nucleares ou Ucrânia, mas aqui. Frias, planas, esquecíveis, 3 pequenos países que podem incendiar o mundo. Mas existe outro lugar, próximo, onde a Terceira Guerra Mundial pode começar acidentalmente novamente. Número 7. Polônia. Kaliningrado é um resquício da Segunda Guerra Mundial, pequeno, mas forte como um marombeiro. Todos evitam só 15 mil quilômetros quadrados de pura compensação. 200 mil soldados e alguns dos melhores brinquedos da Rússia ficam aqui. Armas nucleares táticas, ninguém sabe quantas, mas bastam para destruir todos os dados. É como uma arma carregada apontada para Lituânia e Polônia, e Varsóvia sabe disso. É por isso que está investindo quase 5% do seu produto interno bruto em defesa. Isso supera qualquer outro membro da OTAN. A história da Polônia com a Rússia é longa, marcada por conflitos sangrentos. Além disso, faz fronteira com o corredor de Suwałki, um dos pontos fracos da OTAN, com 110 quilômetros de geografia difícil. A versão europeia de uma jugular exposta. Kaliningrado a oeste, Belarus a leste. Se apertar ali, você corta os bálticos do resto da OTAN. Graças à entrada da Finlândia e da Suécia, isso não seria uma catástrofe. Os bálticos poderiam ser reabastecidos pelo mar, mas seria complicado. A Polônia poderia ser atacada de ambos os lados. Não é de se admirar que Varsóvia já estivesse se fortificando mesmo antes da Ucrânia, cercando suas fronteiras. Depois veio o Escudo do Leste em 2024, 400 quilômetros de bunkers, trincheiras e câmeras de inteligência artificial, vigiando tudo o que se move. Uma linha Maginot do século XXI, só que essa funciona mesmo. A Polônia sempre foi o prêmio do Planalto Europeu, plana, aberta e historicamente azarada, mas isso não acontece mais. Agora é o vizinho que ficou mais forte durante a pandemia. Putin pode querer avançar para o oeste, mas sabe que é melhor não provocar a Polônia. É aquele cara do bairro que está treinando para essa revanche desde 1939. Esqueça o Ocidente muito armado e preparado. A ação real está mais ao sul. Número 6, Azerbaijão. Vamos conferir o corredor de Volgogrado. É isso, em uma faixa estreita de terra entre o Mar de Azov e o Mar Cáspio. É o corredor estreito que conecta a casa europeia da Rússia ao seu porão do sul. A Alemanha buscou isso nas 2 guerras mundiais, não apenas pelo petróleo. Quem domina essa área controla o sul da Rússia. Se perder essa região, você perde o acesso a Rostov-no-Don e a Crimeia. A única outra rota é uma viagem panorâmica pela Ucrânia ocupada. Não está na lista de desejos de ninguém. 2 vizinhos compartilham essa fronteira. Uma relação é tranquila, a outra é conturbada. O Azerbaijão é o fácil. Parece uma mini-Rússia, só que com um clima melhor, menos protestos e sem debates ou eleições, que se destaquem. Jornalistas somem nas notícias, OTAN ignora e o comércio segue. Petróleo, gás e ocasionalmente uma foto com um homem forte. O único obstáculo, a região de Nagorno-Karabakh, fica no Azerbaijão. A Armênia quer. A Rússia deveria apoiar a Armênia, mas seus soldados de paz basicamente fingiram ser estátuas quando o Azerbaijão retomou a região. Moscou reagiu mal. Não se pode arruinar uma amizade, especialmente após um parceiro assinar um acordo. 2 dias antes da invasão da Ucrânia, cooperação militar, política externa coordenada, troca de favores mútuos e canetas combinando para Moscou, é perfeito. A Europa busca energia fora da Rússia e o Azerbaijão seria uma alternativa. Agora é só mais um cabo de extensão ligado ao Kremlin. Putin trocou a Armênia por algo mais útil, um autocrata leal protegendo seu flanco sul e sua próxima fronteira. Bem menos amigável e nada previsível para a Rússia. O Azerbaijão virou o melhor vizinho possível, só precisei deixar a Armênia de lado. Mas há um lugar muito mais problemático ao lado. Número 5. A Geórgia pode parecer uma reflexão tardia hoje em dia.
Mas no final dos anos 2000 fazia Putin acordar suando frio, daquele jeito que acontece depois de um sonho. A OTAN acabou de se mudar para o lado. Em 2008, a Geórgia parecia pronta para entrar na aliança, assim como a Ucrânia. Mais tarde, qual seria a resposta de Putin? Em uma apresentação à tarde, as tropas russas entraram, dividiram a Geórgia e tomaram a Abecásia e a Ossétia do Sul. A OTAN não aceita membros com disputas de fronteira, então os sonhos da Geórgia ficaram congelados. Ambas regiões seguem sob controle russo, rublos, passaportes e o código telefônico de Moscou. Cerca de 20% da Geórgia se perdeu, como perder um quinto da casa e ainda pagar aluguel. Onde as tropas russas vão, seguem abusos, prisões, torturas, saques e famílias cercadas. O mesmo roteiro, só mais barulhento, com pequenas ocupações e sanções. É a versão de Moscou de um programa de recompensas, mas há lugares mais tentadores na Ásia Central. Número 4. Cazaquistão. Depois que a União Soviética se desfez, só restou um país fazendo fronteira com a Rússia. O Cazaquistão, o 9º maior país do mundo. Mais de 7.500 quilômetros de fronteira compartilhada, maior que o raio da Terra. Se fronteiras fossem motivo de orgulho, esses dois estariam em um relacionamento tóxico. Felizmente, para Moscou, a fronteira é em sua maioria vazia, composta por estepes, plana, ventosa e tão defensável quanto um estacionamento. Você prevê problemas de longe, mas a Rússia nunca foi embora de fato. 80% das exportações de petróleo passam por oleodutos russos. Moscou até possui um quarto do seu urânio. Nada demonstra confiança como entregar suas futuras armas nucleares para o vizinho, que tem problemas de raiva. Astana diz querer diversificar e se aproximar da China e talvez do Ocidente. Mas os dados mostram outra realidade. O comércio com a Rússia bateu recordes em 2022 e 2023. Por isso, tanto faz sair do porão do velho império. A fraqueza do Cazaquistão não é apenas econômica, é cultural também. Aproximadamente 15% da população é russa, sobretudo no norte. O russo não é apenas comum, é oficial. Mais de 80% dos cidadãos falam russo, mais do que aqueles que falam cazaque diariamente. É como governar seu país com um sotaque de outro. O governo tentou reagir. Eles trocaram o alfabeto cirílico pelo latino. Em 2017, o russo foi proibido nas reuniões do gabinete. Mas a influência é profunda, de séculos. Você não pode apagar Moscou tão facilmente. Está nos teclados, nas salas de aula, nas playlists. O império pode ter caído, mas o corretor ortográfico dele ainda funciona. Para Putin, o Cazaquistão não é estrangeiro, mas um arquivo perdido dos tempos soviéticos, parte da Rússia histórica. Na mesma gaveta que a Ucrânia e a Bielorrússia, lugares, ele jura, não são países diferentes, só fronteiras erradas e burocracia. No mundo de Putin, idioma é lealdade e herança é posse. Por essa lógica, o Cazaquistão já está com meio caminho andado para casa, até agora. O Cazaquistão saiu de uma operação especial sorrindo e evitando contato visual. Mas se um dia se voltasse ao Ocidente, o plano já existe: proteger russos e reunir a família. É a mesma história da Ucrânia. Só está esperando um reinício nas estepes, e logo além disso. A terra que uma vez quebrou a Rússia número 3, a Mongólia, a fronteira da Rússia com a Mongólia, tem quase 3.500 quilômetros de extensão, quase a distância de Londres ao Cairo. Apenas estepes sem fim, o tipo de paisagem que assombra generais russos. Você pode agradecer a Gengis Khan por isso e suas hordas mongóis superdotadas. Eles saíram rugindo dessas planícies e atropelaram a Rússia medieval com tanta força. Ela ainda estremece quando ouve o som de cascos. Os mongóis não apenas conquistaram a Rússia, eles a colocaram de castigo por 200 anos. Atualmente, os medos migraram para o oeste. A Rússia já não perde o sono com cavaleiros. Relações com a Mongólia são calmas, como devem ser. Quando você fica sem acesso ao mar entre Rússia e China, duas superpotências rivais há séculos, aprende a diplomacia. Por isso, a Mongólia equilibra sorrisos entre ambos. Em setembro de 2025, uniu-se a Rússia e China em exercícios conjuntos de fronteira. Foi a versão diplomática de sentar entre dois ex-namorados e fingir que está tudo bem. Ainda assim, a Mongólia pode ficar tranquila. É pequena, é vazia, não tem nada. Moscou nunca integrou o Império Russo, nem foi absorvida,
pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Poucos russos e ainda menos chineses, a geografia pela primeira vez, defendendo, mas além da Mongólia, a história muda. Um vizinho que reflete o futuro da Rússia, encolhido, isolado e assombrado pelo passado. Número 2. Coreia do Norte. Aproximadamente 12 mil soldados norte-coreanos lutaram pela Rússia na guerra, mas não na Ucrânia. Aparentemente, até Kim Jong-un tem seus limites. Segundo a British Broadcasting Corporation, cerca de 50 mil norte-coreanos foram enviados à Rússia como trabalhadores em condições análogas à escravidão. Trabalho gratuito em economia de guerra, terceirização humana ao estilo Pyongyang, milhões de russos na linha de frente, sem salários, reclamações ou inflação. Putin obtém mão de obra, Kim se beneficia. É o programa de estágio mais deprimente do mundo, e Kim tem sido generoso com mais do que apenas mão de obra. A Coreia do Norte envia foguetes e projéteis, enquanto a Rússia gasta munição mais rápido que tendências do TikTok. A qualidade, digamos que é retrô. Metade dos projéteis explode no impacto, o resto tira folga. A fronteira de 18 quilômetros ao longo do rio Tumen mal aparece no mapa, mas de repente está movimentada. Em maio, eles anunciaram sua primeira ponte, uma travessia de 10 faixas para 300 veículos e 3 mil pessoas por dia. Pulseira de amizade brilhante feita de concreto. E Putin não ganha isso de graça. Em troca, Kim garantiu um pacto de defesa mútua, pilhas de dinheiro russo e provavelmente alguma tecnologia de satélite espião para seu programa espacial fracassado. Ótimo negócio se ignorar a violação dos direitos humanos. Enquanto isso, Putin foi de superpotência a depender de um país que nem mantém as luzes acesas. Mas aqui está a reviravolta. A fronteira mais interessante da Rússia não está na Europa nem na Ásia. Número 1. A fronteira escondida da Rússia. Quantos países fazem fronteira com os Estados Unidos? 2, certo? Errado, 5. 3 são marítimas e uma delas é a Rússia. Um estreito entre as ilhas Diomedes Grande e Pequena, onde o amanhã e o ontem se encaram através da linha internacional de data. No início de 2024, Putin assinou uma de suas leis mais estranhas, mesmo para os padrões do Kremlin. Ela mandou que autoridades localizassem e protegessem bens que pertenceram ao Império Russo ou às Forças Armadas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os blogueiros não deixaram passar a dica. Talvez fosse hora de reivindicar o Alasca. Putin nunca diz isso abertamente, mas o Ártico é sua nova obsessão. Ele comenta como um homem vigiando a ex com binóculos. O derretimento do gelo abre novas rotas, além de acesso a petróleo e minerais. É uma corrida do ouro congelada prestes a começar. Um problema: os Estados Unidos. Navios e bombardeiros russos já patrulham a região. Houve 9 interceptações dos Estados Unidos da América entre janeiro e setembro de 2025, prova na mente de Putin de que o Alasca ainda é um pouco russo, apenas deslocado, mas o Alasca não está indefeso. 9 bases americanas, cheias de F-22S e F-35S, estão prontas. Não é o melhor bairro para uma revanche. Talvez seja a hora de Putin parar de olhar para os vizinhos e focar no próprio quintal. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e, se quiser ver mais vídeos como este, por favor considere se inscrever e ativar as notificações. Faz diferença. Obrigado e até a próxima no Matpack.